Chegamos à sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje tem Remo e Fluminense, jogo no Mangueirão, aqui em Belém do Pará. E claro, tudo que você precisa saber sobre essa partida você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Quando rodar a vinheta, você se inscreve e deixa o like. Vambora! Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor, tá? Claro, se gostar do vídeo, se gostar, quiser mais conteúdos desse tipo. Comenta aqui embaixo também o seu palpite para o jogo. Quem faz os gols, quem vai bem. A gente vai falar sobre mudanças no time, mas talvez não mudanças do jeito que muita gente esperava, tá? Então seus palpites levem em consideração também a provável escalação para a partida. Não deixe também de passar aqui embaixo para poder se registrar na KTO, tá? Bem importante, KTO é a nossa patrocinadora aqui, depois eu falo mais nesse pré-jogo KTO. Remo e Fluminense abre os jogos do Brasileirão nessa quinta-feira, 7 horas da noite, o jogo aqui, como eu falei, em Belém. A nossa transmissão aqui no Raiz Tricolor começa a partir das 5 da tarde, tá? A gente, junto com o grupo Jornada KTO 1902, estaremos diretamente do Mangueirão, eu, Lessa, o Fio e o Lucas estamos aqui para poder fazer transmissão, então pré-jogo do lado de fora, mostrando todo o bastidor ali do estádio também, com muito debate, muita informação, daquela maneira que você já está acostumado a acompanhar. Tá? Então vem com a gente a partir das 5 da tarde, galerinha que está saindo do trabalho, ou que ainda está dando migué no trabalho para sair às 6, já bota ali para poder ir ouvindo a gente e acompanhando depois a narração em loco, sem qualquer delay. Em relação à transmissão, a transmissão com imagem vai ser no Premiere, tá? Então, para quem tem aí o Premiere vai poder assistir com a imagem, mas o áudio, você sabe, tem que estar ligado aqui no Raiz Tricolor. Bem, vamos lá. Vou mostrar a tabela aí para vocês, porque neste pré-jogo KTO, a gente sempre abre justamente falando um pouco sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. Ainda não estamos naquela época de fazer cálculos e etc., mas a rodada até agora mostrou um Bahia perdendo 2 pontos em casa, por mais que seja clássico. O Vitória é um time de parte, no geral, de parte de baixo da tabela. Mostrou um Flamengo se recuperando e ficando à frente da gente ganhando do Cruzeiro. E mostrou um Corinthians que desperdiçou mais uma oportunidade, perdeu em casa para o Coritiba. Esse cenário dos times que estão ali em cima, eles mostram um certo equilíbrio no campeonato. É claro, hoje tem Vasco e Palmeiras em São Januário. Se o campeonato for mais equilibrado, o Vasco precisaria ganhar do Palmeiras. Mas as chances são mínimas. O Palmeiras pode deslanchar, se bem que tem Renato Gaúcho agora no Vasco. Quando a gente olha para a tabela esse Remo e Fluminense, ele pode parecer um jogo solto, que eu vou vir para cá e falei assim, galera, jogo perigoso, Mangueirão lotado e tal. Só que desculpa, não. Com todo respeito ao Remo, e a gente vai falar depois aqui na parte do bola e campo, a equipe do Remo não venceu no campeonato ainda, está na parte de baixo. É uma equipe que agora troca de treinador, com o Juan Osório tendo sido demitido e o Léo Condé assumindo agora, vem de um vice-campeonato estadual e está meio que começando um novo trabalho com o carro andando. É um time completamente maluco na sua montagem de elenco. Então o Fluminense não pode olhar para esse jogo, ainda mais depois de perder um título e com uma sequência apenas de Brasileirão pela frente, não pode olhar para esse jogo imaginando que vá conquistar um ponto e tá tudo bem. Claro, roteiros do jogo acontecem, mas a vitória é importante para essa partida. Se o Fluminense vencer, a depender de outros resultados, pode até terminar na liderança, obviamente é muito difícil, precisaria, além de vencer e o Palmeiras, que eu acabei de falar, perder para o Vasco, precisaria tirar 6 gols de saldo, mas pode também, a depender dos resultados, chegar ali e empatar em pontos com a liderança. O Fluminense tem uma sequência agora em que vai enfrentar não só o Remo fora de casa, mas enfrenta o Atlético Paranaense no Maracanã, o Vasco no Maracanã e o Atlético Mineiro no Maracanã. E depois, sabe quem? Depois da data FIFA, o Corinthians no Maracanã. Das próximos 4 jogos depois do Remo, os 4 são no Maracanã. E uma vitória hoje aqui em Belém faria com que o Fluminense pudesse chegar a uma sequência talvez até de 5 vitórias seguidas no Brasileirão, pelo menos seriam os próximos 5 jogos com o Fluminense sendo favorito. É bem importante a vitória aqui, não é um jogo para a gente tolerar um empate. O Fluminense trouxe o time titular aqui para Belém e deve ter algumas mudanças, que a gente vai falar agora na parte do bola e campo. Vamos lá, tá? A gente fala sobre escalação agora. Deixa eu jogar aí na tela. Vamos lá? 2 escalações prováveis aí na sua tela.
E a gente fala sobre possíveis mudanças no Fluminense. Você já tá vendo aí as 3 mudanças que são possíveis e eu sei que você tá decepcionado. Eu sei, eu tô aqui de Belém, você tá aí do Rio de Janeiro e eu tô conseguindo ouvir daqui a sua decepção porque você tá vendo o Freitas como titular garantido mais uma vez. Mas vamos falar sobre isso. Provável escalação do Luiz Zubeldia no Fluminense, tem Fábio no gol, dúvidas nas laterais, dúvidas pra gente, o Zubeldia já escolheu, né? A gente aqui não sabe exatamente, mas ele fez testes ali também, colocando tanto Guilherme Arana quanto o Guga. Os titulares são Samuel Xavier e René, mas é uma alternância que ele vem fazendo. Se você pegar as escalações do Zubeldia até agora, o Guga, por exemplo, ele jogou no dia 25 de janeiro contra o Flamengo, não entrou em campo contra o Grêmio, no dia 28. Aí ele joga no dia 1º de fevereiro contra o Botafogo, não entra em campo contra o Bahia. Aí ele joga no dia 8 de fevereiro contra o Maricá, entra só na reta final contra o Botafogo. Aí ele joga no dia 16 de fevereiro contra o Bangu, entra só na reta final contra o Vasco. Joga no dia 25 de fevereiro contra o Palmeiras, entra só na reta final contra o Vasco. Aí entre Vasco e Flamengo não houve jogo no meio de semana. Então ele vem sempre entrando na reta final e sendo titular no jogo do meio de semana. Poupar no Brasileirão, o Zubeldia está indo longe demais, enfim. Há possibilidade de mudanças laterais. Eu citei o Guga, mas vale o mesmo para o Arana. Apesar de que eu acho que a titularidade do René é muito mais ameaçada pelo Arana do que a do Samuel Xavier pelo Guga. O que vocês acham? Quem seriam os seus titulares para o jogo? Para mim, Samuel Xavier e Arana seriam titulares, tá? Eu manteria na lateral direita e mudaria na lateral esquerda, apesar de não ser hater do René ou algo do tipo, valorizo muito a camisa 6 do Fluminense. Na zaga, James, que agora para mim tem uma boa partida. Para mim agora o James tem uma justificativa para quem dizia que ele estava muito bem. Assim, para mim o James vinha fazendo algumas partidas normais, mas extremamente inseguro. O Fla-Flu, para mim é uma nota de corte. O James ali conquistou a sua partida, é titular hoje do Fluminense. E na zaga pela esquerda, o Freitas. Surpreende muita gente. A gente está aqui em Belém, a gente fez o desembarque. O Midjan, o Igor Rabelo e o Ignacio vieram para cá. Principalmente o colombiano que veio do Nacional do Uruguai, que pode fazer a sua estreia pelo Fluminense, chama muita atenção da galera o fato dele, até por ser canhoto, ter acabado de ser contratado, não aparecer entre os titulares. Eu acho que não assusta ninguém o fato do Midjan não ser titular. Assusta o fato do Freitas ser mantido. É claro, é um zagueiro que por várias vezes joga exposto, é um zagueiro que por várias vezes estoura problema na zaga que não é problema dele, mas é um zagueiro que cria seus próprios problemas. Sabe aquela música? Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo, só eu sozinho boto minha vida em perigo. É o Freitas. Por várias vezes ele não precisa de ninguém pra poder merdeirar um lance. E o Freitas está precisando ir pro banco. No Maracanã tá insustentável a situação dele. Vamos ver como é que vai ser. Até brinquei com o Lessa aqui agora há pouco. Eu falei, pô, Lessa, eu pensei em falar bem assim, cara, imagina se o Freitas amanhã joga pra cacete. E eu não consegui imaginar. Torço pra estar errado, tá? Mas pra mim, cada minuto do Freitas hoje é meio que um tempo perdido do Fluminense de adaptação do Midjan em campo. Torço pra eu estar errado, que o Freitas jogue pra cacete, porque no final das contas eu quero que o Fluminense esteja certo, né? No meio de campo, Martinelli. Potencialmente joga o Hércules por ali, tá? Foi titular no último domingo. Existe a possibilidade até do Alisson entrar em campo também, mas é mínima. O jogador viajou para cá e está liberado para poder jogar o contratado. Nonato é quem dessa posição não viajou, segue sem condições de jogo, tá? E Bernal a mesma coisa, também segue fora. Afinal de contas teve uma lesão no jogo contra o Palmeiras. Então Martinelli e Hércules, aí muita gente, o Martinelli inclusive ontem respondeu pra gente numa entrevista exclusiva ali na frente do hotel sobre jogar de primeiro volante. Ele falou bem claramente que muda muito jogar com o Hércules ou com o Bernal, a forma como joga, mas ele tá preparado pra tudo, etc. Claro, o cara, meu amigo, nessa idade tem que se botar à disposição e o Martinelli é esse cara que se bota à disposição também. Lúcio Acosta. Esse daí não tem nem reserva no momento. O Lescano tá lá no Olímpia e o Ganso não viajou para cá. Controle de carga é a justificativa que a gente ouviu da diretoria do Fluminense. Chegou a ser publicado aqui em Belém sobre uma lesão na coxa, mas a apuração nossa não chegou a essa informação. Pelo menos a princípio seria um controle de carga do Paulo Henrique Ganso. Mas me chama muita atenção também esse controle de carga do Paulo Henrique Ganso. De que carga, né?
Qual é a carga que o Ganso está controlando, assim, exatamente? Que tem que controlar essa carga de jogos. Porque controle de carga caberia, por exemplo, o Serna, joga jogo direto, John Kennedy, até pro Freitas, né? Agora, o Ganso, se pegar aí desde o jogo do Bangu, vai ter praticamente um mês, ele jogou 90 minutos 2 vezes. Sendo substituído, quer dizer, 90 minutos, já jogou 90 minutos, não porque ele foi substituído na reta final. Então, eu não sei que controle de carga é essa do Ganso não, mas enfim. Fechando o meio de campo, então, Lúcio Acosta. Quero ver o Lúcio Acosta jogando mais? Não necessariamente, joga pra cacete e joga bem de vez em... E tem jogado bem também, não é esse o problema. Quero ver o Lúcio Acosta querendo ser mais protagonista em alguns lances. O Fluminense precisa de um protagonista dentro do time. E hoje só tem um Ganso que tá fora do time titular. Né? E aí no ataque, outra mudança. O Canóbio e John Kennedy mantidos de titulares, com possivelmente Savarino no lugar do Kevin Serna. Serna é um dos artilheiros do Fluminense na temporada, é o jogador que mais chama atenção, fez gols, mas vem mal. E o Zubeldia vai precisar escolher sobre o seu time. O time do Fluminense é um time de transição e velocidade, então ele tem que ter Canóbio e Serna, mas ele vai ter dificuldade de matar jogadas, porque o John Kennedy não faz gol há 7 jogos, o Canóbio nunca foi um exímio finalizador e finalizador de jogadas, né? Aquele cara que resolve o problema, e o Serna é um atacante de lua. É um atacante que oscila muito, mesmo às vezes dentro do jogo. Então você passa a não ter... E como eu falei, o Lúcio não quer ser protagonista, não vem sendo protagonista. Então o que você passa a ter? Ninguém que faz gol. No ano passado a gente conseguiu 300 jogadores para fazer 2, 3 gols. E isso facilitou muito a vida com os 20 do Cano no primeiro semestre. Mas o cenário real é que ninguém faz gol. E aí o Fluminense contratou 2 jogadores. O Savarino, que precisa virar titular desse time, e o Fluminense precisa descobrir uma maneira de compensar a falta da marcação do Savarino pela substituição dele no lugar do Serna. Isso eu quero entender também como é que o Zubeldia vai fazer. Talvez ele até pense em manter o René nesse ponto também, que o Arana é um lateral que vai mais, né? E o outro lado é que se o problema também está sendo em quem faz gol, o Fluminense acabou de gastar quase 14 milhões de dólares em um que faz gol. E vai ficar no banco, que é o Rodrigo Castilho. Então acho que... Eu confesso que eu não gosto da escalação, tá? Acho que era um momento para fazer mais rupturas, mas enfim. Já na equipe do Remo, a provável escalação do Léo Condé, está estreando no Remo o Léo Condé. O Osório foi demitido depois de perder a ida da final do Parazão para o Paysandu. Na volta treinou um treinador auxiliar ali do Remo. Foi 0-0, o Remo foi vice-campeão paraense. E o Léo Condé assume. O Léo Condé que subiu o Vitória e depois durante a Série A foi demitido, subiu o Ceará e durante a Série A foi demitido. Fica com uma alcunha de treinador de Série B. E o time do Remo não tem só um treinador, que seria chamado aí de treinador de Série B. O time do Remo é completamente aleatório. Deixa eu ler a escalação deles, depois eu falo umas aleatoriedades aqui, tá? Marcelo Rangel é o goleiro, João Lucas, Marlon, e aí na zaga pode jogar o Tchamba ou o Léo Andrade, pode ser que seja a estreia do Tchamba, e na lateral esquerdo o Sávio, parênteses aqui sobre o Sávio rapidamente, tá? O Osório, o treinador anterior colombiano que foi demitido, ele numa coletiva chegou a tipo assim, escrachar nesse Sávio, tá? Falou que não contava mais com ele, jogador descompromissado, blá, 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 blá. O Osório foi demitido, o Sávio foi reintegrado. Meio de campo, Leonel Pico, Patrick de Paula, aquele, Vitor Bueno, aquele. Já, Diego Hernandes, que eu ia falar aquele, mas você nem deve lembrar que ele jogou no Botafogo, né? E centroavante, né, o atacante pelo meio, Aleph Manga, aquele mesmo. Então assim, se o Aleph Manga é o centroavante, você já percebe que a estrutura da equipe, pelo menos com o Osório, novamente, a gente está enfrentando outra vez o primeiro jogo de um treinador, né, assim como foi no final contra o Flamengo, e assim como foi no jogo de volta contra o Vasco, né? Pela terceira vez seguida, o Fluminense está pegando um time que está estreando, entre aspas, no caso do Vasco era o interino, está estreando o seu treinador. Então a gente, ou pelo menos pela terceira vez seguida, o Fluminense enfrenta um time que acabou de demitir o treinador, né? E isso chama muito atenção, porque os seus estudos valem pouco. Mas sobre a equipe do Remo, é uma equipe de muita transição, de muita velocidade, de atacar o espaço que o clube deixa nas costas quando tem a bola para criar no campo de ataque, mas é um time que sofre muitos gols no final, tá? Deu muitos moles nesse Brasileirão e não venceu até agora. Sobre a equipe do Remo, alguém tá jogando Master Liga e tá jogando com o Remo. Os caras têm o Tchamba, que é um zagueiro camaronês. Aí tem uma série de uruguaios e argentinos.
E tem um grego chamado Panatatizides, um grego, um camaronês, e tem um guiné-bissauês, eu não sei como é que se é o gentílico de Guiné-Bissau, mas tem um centroavante de Guiné-Bissau, que é o João Pedro, que seria o centroavante reserva, além do Carlinhos, aquele que jogou no Flamengo. Alguém tá jogando Master League, e sem contar uma galera que você nem lembrava que tava mais por aí. O Iago Pikachu é banco do Remo, dá uma confusão do cacete ali pro Remo, depois de ser quase um ídolo do Paysandu. Eles têm o Zé Wellison, que tá por lá também, o Zé Ricardo, que foi da base do Fluminense. Quem tá por lá também é o Kakaroto, e esse aqui vai ficar a referência só para quem pegar. O Cantídio, que era do Corinthians. O Klaus, que foi sondado pelo Fluminense no início do ano, fechou com o Remo e não tá ali entre os principais zagueiros. É um time bem aleatório. O goleiro reserva deles é o Ivan, aquele que era uma grande revelação da Ponte Preta, passou pelo Inter, pelo Vasco, e é o goleiro reserva deles. Tipo assim, o Remo tá montando um time completamente aleatório, tá? A verdade é essa. Vamos ver como é que vai ser esse time jogando dentro de casa. É um time que faz muitos gols e dá muitos gols também para o adversário. Promessa de um jogo interessante. Olha só, odds interessantes para esse jogo na KTO. Se você for lá na KTO, lembre-se de usar o nosso link aqui na descrição. E lá na KTO você vai encontrar odds, por exemplo, como a odd de vitória do Fluminense pagando 2,02. Uma odd muito boa dentro do mercado, tá? Se você vier no Odão também, você vai perceber que o Odão do Fluminense tem assim: Fluminense vencendo e Serna fazendo gol. Esse eu não recomendo. O Serna pode começar no banco de reservas. Agora, se você quiser fazer aquela aposta com mais segurança, Fluminense vencendo ou empatando e um chute acertando a meta, o Canóbio. Vai dar uma odd 2,23. Você pode botar R$10 e seguro. Se o Fluminense perder o jogo, ou se o Canóbio não acertar um chute no gol, né, você não leva a tua aposta. Mas, caso a tua aposta dê errado, lembre-se que você pode utilizar a chance extra pelo seu celular, tá? Não funciona no computador. Você tá pelo celular, olha aqui na descrição, clica no link e se cadastra, vai lá na aba promoções, ativa a chance extra, fez uma aposta com uma odd acima de 1,8, igual a que eu fiz aqui agora, por exemplo, você pode ativar o bônus da chance extra e se a tua aposta não bater, a KTO te dá oportunidade de fazer outra aposta com o mesmo valor, te dá uma chance extra. Lembrando que é para maior de 18 anos, joga com responsabilidade porque a tua chance de perder é maior do que a de ganhar. É para brincar como eu fiz aqui. R$10 que não vão me fazer falta se eu perder, beleza? A arbitragem da partida vai ser de Wilton Pereira Sampaio. Não vou gastar meu tempo falando de Wilton Pereira Sampaio, beleza? Você já conhece, e se você sabe que normalmente se você conhece é porque é uma merda. Tá aí, árbitro de Copa do Mundo. A partir das 5 horas a gente está ao vivo direto do estádio Mangueirão, tá? Aguardo você. Tamo junto, se inscreve, até a próxima, valeu.